Boa tarde, boa tarde. Quanto tempo, né, gente? Uma semaninha que eu viajei. Terça passada foi feriado. Oi, Matheus. Oi, Dani. E aí parece que tem uma eternidade que a gente não se encontra, né? Deixa eu colocar aqui casos clínicos. Oi, Jéssica. O olhar além do sintoma. Bom, vamos chegando. Chama o colega. Live muito boa hoje. Vamos trazer casos clínicos, né, para falar sobre aquele seu paciente, querido pediatra, querido fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né, que tem aquele paciente que você já suplementou, você já fez de tudo e mesmo assim você não consegue resolver o problema do seu paciente, né? E é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, é o que mais acontece, né? Então assim, ó, eu vou começar essa live dizendo que seria muito fácil, né? Eu gostaria muito que eu tivesse uma fórmula para tudo, né? É igual muitas vezes alguns alunos chegam no curso de suplementação, querendo saber assim, quantos miligramas por quilo por dia de ferro, de zinco, de B12, de B9, de magnésio. Eu falo, gente, não existe receita de bolo, tá? Não tem como eu falar, né? Todos os pacientes você vai usar uma dose X de zinco, você vai usar uma dose X de B12. Por quê? Porque eu preciso entender quem é aquele paciente. Eu preciso entender qual é a história daquele paciente. Então, eu gostaria, né, que vocês me ouvissem numa postura de adulto, tá? Numa postura de quem tá aberto a aprender algo novo. Porque o que eu vou falar aqui não quer dizer que todos os pacientes que não comem, que não dormem, ou que tem alguma questão, né, dos casos clínicos que eu vou trazer, não quer dizer que todos os pacientes, ou se você é mãe e está me assistindo aqui, que isso vai acontecer sempre. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto muito importante é que tudo que eu vou trazer aqui hoje também não é com uma fala de julgamento, tá? Não é com uma fala de tá errado, né? Podia ter sido diferente. Não ouçam dessa forma, por favor. Volto a falar. Escutem tudo que eu vou trazer aqui hoje como uma postura adulta, né? Porque se a gente for com uma postura de criança, cair na culpa, cair no ai meu Deus, por isso que meu filho não come, por isso que aí não vai funcionar, vai ser muito pior, tá bom? Então, pra quem não me conhece, tô vendo que tem muita gente nova aqui na live. Eu sou a doutora Natália Crispim, eu sou médica, pediatra, especialista, tenho título de especialista tanto em pediatria quanto em gastroenterologia pediátrica. E desde sempre eu me inconformava, né, com a forma com a qual eu exercia a medicina, que era uma forma que olhava só para o corpo. Então, eu comecei a buscar, né, um maior entendimento sobre metabolismo, sobre as vitaminas, sobre a forma com a qual funcionava o organismo, tanto do ser humano, né, dos adultos, das crianças, para que eu pudesse, de fato, ajudar as crianças, né? E eu faço essa live hoje voltada para pediatras e para profissionais que lidam com a infância. E quando eu falo dos pediatras, o que vai acontecer? Esse paciente vai chegar até você com uma questão do corpo, muito provavelmente, né? Então, ele vai chegar e vai falar, doutor, Nutri, o meu filho não come. O meu filho tá fazendo xixi nas calças.
O meu filho tá com uma otite recorrente que todo mês ele tem dor de ouvido. O meu filho está com uma amidalite recorrente que todo mês ele tem que tomar antibiótico. E, gente, prestem atenção nisso que eu vou falar que é muito importante. Nós precisamos olhar para o corpo. A Alice tá falando aqui. Minha ferritina tá 15 e eu sei que a Alice tá grávida. Então, assim, se a Alice falar pra mim que ela tá se sentindo extremamente cansada, extremamente fadigada, com alguns episódios de tristeza, né? Isso não é só a saúde mental dela. Isso tá falando sobre o corpo dela que não tem substrato, não tem ferro para produzir, né? Serotonina, dopamina, que a gente sabe que são hormônios do bem-estar e da felicidade. Então, entendam, a gente sempre vai começar com o corpo, tá? A gente sempre vai olhar para o metabolismo. A gente precisa entender sobre intestino. A gente precisa saber reconhecer uma desbiose intestinal, tratar a desbiose intestinal, fazer a manutenção desse tratamento de uma desbiose intestinal. Porque senão, a irritabilidade do seu paciente, as questões comportamentais do seu paciente, aquele seu paciente que não dorme, não é sobre, porque... Não, é o corpo, tá? Já que a gente tá falando de caso clínico, tem um caso clínico que eu sempre conto, né? Que me marcou muito na minha residência, que era um menininho de 5 anos de idade, que começou com dor de estômago depois que a irmãzinha nasceu, né? Então, a irmã nasceu e ele começou a reclamar de dor de estômago e falar que tá com dor e pedir remédio pra dor e tal. Pra mim tava muito óbvio, né? Que tinha relação com essa irmã. Porém, né, eu fui orientada na minha residência pelo meu chefe a gente começar pelo corpo. E em um dos exames que a gente coletou, que era um exame para avaliar H. pylori, a gente viu que ele estava cheio de H. pylori no estômago, que é uma bactéria, né, que machuca o estômago, vamos dizer assim, que precisa ser tratada. E depois que a gente tratou H. pylori e sim, olhou para as questões da mente e do espírito, ele melhorou 100%. Então é um paciente que me enganou muito, porque eu tinha certeza que a dor dele estava relacionada com o nascimento da irmã e não estava. Tinha uma bactéria inflamando o estômago desta criança, tá? Então, é preciso olhar para o metabolismo, saber bioquímica, né? Entender de suplementação muito bem, né? Inclusive, hoje teremos aula da mentoria de suplementação, porque a gente não vai poder comer bola nisso, tá? Mas aí, chega aquele paciente, né? Que é um paciente, o João. Então, o João, ele tem 5 anos, né? E ele é um menino muito bonzinho, né? Muito colaborativo. Vamos começar aqui com os nossos casos clínicos, né? O João é um menino muito bonzinho, o João é um menino muito colaborativo, o João é um menino de 5 anos, né? Como eu já falei. Ele é filho único, né? E o João, do nada, tá? Ele já tinha tirado a fralda, ele já sabe fazer xixi normal, tudo direitinho. Ele volta a perder xixi na cuequinha. E ele volta não, né? Porque isso não tinha acontecido antes. Ele começa a fazer xixi na cama de madrugada, sendo que ele já tinha desfraldado totalmente de dia e de noite, tá? Então, pra quem tá chegando agora, eu tô contando a história do João, que passou a fazer xixi na cama, tá? Quando a gente vai olhar pra rotina do João, o João come super bem, o João faz exercício físico, o João adora a escolinha dele, tá? O pai e a mãe têm uma relação boa, né? A gente colhe os exames laboratoriais do João e os exames estão normais, tá? E o que será que então a gente faz? Né? Porque se a gente for olhar para o corpo, tá tudo certo, alimentação boa, intestino bom, né? Ambiente tá legal. O que então aconteceu com o João? A mãe do João, tá? A Daniela, ela tinha um desejo muito grande de engravidar, né? Ela ficou aí um bom tempo tentando engravidar e ela não conseguia engravidar.
E ela parou de tentar, né? Largou mão. E aí ela engravidou espontaneamente. Desistiu, nem quero mais, engravidou. E esta mãe, ela perdeu esse bebê, tá? De maneira espontânea. E o que acontece, gente? Tá? Já trazendo aqui para vocês uma das dinâmicas que acontece no consultório de quem atende crianças, certo? E que eu vou ensinar de maneira mais profunda, de maneira estruturada, na formação do olhar sistêmico espiritual para a infância, o sintoma como mensageiro da alma, né? Então, é uma formação que vai começar no dia 21 de maio, mas que nós só vamos, né, uma formação feita para pediatras e profissionais da saúde não médicos que lidam com a infância, tá? Não é feita para pais e mães, gente. Infelizmente, eu tô vendo que tem muito papai e mamãe aqui. Mas é uma formação feita para quem atende crianças, né? E nessa formação eu vou explicar muito bem o que acontece, tá? As inscrições da formação, gente, vão até o dia 30, ou seja, depois de amanhã. Então, se você tá assistindo essa live, comenta aqui formação para você receber as informações sobre a formação, tá? Aqui, ó, Vivian, que é dentista, faz todo sentido para quem que é dentista também. Terapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todo mundo que lida com criança precisa estar nessa formação, porque vocês vão aprender a olhar para onde realmente está a solução do problema, né? Porque às vezes você tá lá com uma criança que não fala, posso até falar de um casinho clínico aqui de uma criança que não fala. Aí você tá olhando aqui, não sei o que, estímulo, nananã, vitamina, B12, ômega, muito importante, super importante, né? Só que você não tá olhando pra, de fato, o que tá impedindo essa criança de falar, tá? Bom, vamos voltar pro João aqui então. Comenta a formação aí, gente, pra vocês. Yoga, Nutri, Jaqueline, maravilhosa. Comenta a formação pra vocês receberem aí todas as informações sobre a formação. A turma já tá formada, tá incrível, tá maravilhosa, mas vamos voltar pro João. Então, o João, menininho de 5 anos, já tinha desfraldado, tava tudo lindo, maravilhoso, começa a fazer xixi na cuequinha, né? E começa a fazer xixi à noite, tá? E isso já tá passando ali de 2 semanas, a mãe não tá entendendo muito bem, né, o que tá acontecendo, até que, né, eu tô contando agora o que estava acontecendo com a mãe. Então, você que é profissional, que lida com a infância, na sua anamnese, você precisa contemplar o que aconteceu antes dessa criança nascer. Como estavam esses pais, né? Existe um motivo pelo qual eles queriam ter mais um filho, né? Ou, a gente descuidou, né? Qual foi a intenção de ter essa criança, né? Como que essa criança ela foi concebida? Foi desejada? Ela foi planejada, né? Como foi o período gestacional desta criança? E além disso, né, enfim, eu gosto muito de fazer uma anamnese que vai de 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano, 1 ano a 2 anos e aí pra frente. Porque aí, de fato, eu consigo entender toda a biografia dessa criança, né? No caso do João, a gente não tinha, né? Tinha sim algumas questões, mas não tinha questões muito relevantes em relação a esse período. O que me chamou a atenção durante a consulta do João, né, é que a mãe vinha tentando engravidar há algum tempo, não conseguiu engravidar, deixou pra lá, né? Que ele deixou pra lá assim também, né, gente? E aí ela engravida, só que ela perde esse bebê. E aí, gente, anota aí, quem estiver anotando, eu sei que tem gente voltando do trabalho, indo pro trabalho, escovando o dente depois do almoço, uma dinâmica muito frequente, a qual as crianças, né, fazem, é a dinâmica de querer salvar os pais. Então, toda criança, né, todos nós, né, por uma questão de sobrevivência, de pertencimento, nós queremos pertencer, nós queremos ser vistos e ser amados. Então,
a gente acredita, enquanto criança, que salvando os nossos pais, isso vai acontecer. Então, a frase que eles inconscientemente falam é: eu por você, mamãe. Eu por você, papai. Eu tomo isso pra mim. Eu pego isso pra mim. Eu faço isso por você. Porque se hoje você não me vê, se hoje você tá olhando pra cá, olhando pra lá, então deixa que eu faço. Porque aí você tem mais tempo pra mim, mamãe. Porque aí você tem mais olhos pra mim, papai. Então, essa criança, o João, que voltou a fazer xixi na cueca e na cama, ele percebeu essa tristeza profunda que essa mãe ficou depois da perda gestacional, né? E é muito interessante, gente, porque a mãe falava assim comigo: Nath, mas a gente nem falou direito com ele, do bebê. A gente não queria contar pra ninguém com medo de perder. Ela perdeu bem no inicinho mesmo. A gente nem falou pra ele que ele ia ter um irmãozinho, né? Ele não sabia. Gente, as crianças sabem de tudo. Existe, né, um Wi-Fi que liga principalmente a mãe com a criança, principalmente até os 7 anos de idade, mais fortemente até os 2 anos de idade, o qual essa criança, sem saber, ela sabe, né? Enfim, então, eu trouxe pra mãe que provavelmente quem faz xixi na cama, quem faz xixi, quem não segura xixi, é um bebê, né? Então era como se ele estivesse se comportando como um bebê que a mãe não teve, que a mãe perdeu, né? E aí eu ensinei pra mãe que ela poderia trazer as frases de liberação, as frases sistêmicas, tá? Porque eu vou contar um negócio pra vocês, tá, gente? Olhar e solucionar essas questões pode ser mais fácil do que a gente imagina em alguns casos. Em outros casos, principalmente aqueles casos mais crônicos, de algumas questões que já estão acontecendo há um tempo, vai ser um pouco mais desafiador, tá? Mas é muito mais fácil do que fazer um tratamento, do que colher exames, do que o que a gente está acostumado a fazer com o corpo, né? Então eu falei pra mãe assim: mãe, você vai, tá? Olhar no fundo do olho do João e vai falar pra ele o seguinte: filho, você é pequeno, mamãe e papai são grandes. Nós cuidamos dos nossos próprios problemas. Você é uma criança. Você precisa só brincar e ser feliz. Você não precisa manifestar esse xixi, isso tudo, para salvar a mamãe. Deixa que a mamãe dá conta, tá? E a partir desse dia, essa criança não fez mais xixi, né? Não perdeu xixi mais na cuequinha e não fez mais xixi na cama. Então, para vocês verem como que foi milagroso, né? A resposta desse paciente. E não é sobre milagre, é sobre vínculo, conexão real, olho no olho, né? Essa mãe, ela falou a partir do coração dela, não é uma fala assim, né? Mas a gente percebeu que aquilo era uma forma, né, da mãe não olhar para a dor dela, não tentar não dar conta do que estava acontecendo, olhando para essa criança, né? Então, esse é um casinho que eu queria trazer. E como eu falei para vocês, tá, gente? Não existe receita de bolo. Não existe isso e aquilo, então a criança que faz xixi é aquilo, nananã é aquilo, né? O que existem são dinâmicas que a gente percebe que se repetem. E aí, né, a gente tem sempre que trazer assim: mãe, pai, faz sentido para você, tá? Porque pode ser que não faça e pode ser que a resposta também não esteja ali, né? Então, eu queria falar também sobre um outro pacientinho, o Matheus, que é um paciente que estava apresentando muitas questões comportamentais na escola. Então, ele estava mordendo muito na escola, ele jogava as coisas no chão,
né? Quase quebrou uma porta uma vez na escola, né? E além disso, desde sempre a gente tinha com o Matheus um problema no sono. Era uma criança que não conseguia dormir bem, não dormia sozinha em hipótese nenhuma. Ia pra cama dos pais todos os dias, desde sempre, né? Desde que foi ali pro quartinho dele. E então a gente tinha essas questões. E aí foi interessante porque a mãe levou numa pediatra, né, integrativa, mas que não fez a minha formação no olhar sistêmico espiritual para a infância, o sintoma como mensageiro da alma, mãe. Depois eu vou falar para você indicar para essa pediatra a nossa formação, a minha formação, né? E a pediatra, né, com o olhar integrativo dela voltado para o corpo, foi muito bacana. Então, ela pediu exames laboratoriais e precisa fazer isso, como eu falei pra vocês. A gente precisa olhar pro corpo em primeiro lugar, né? Paty, você que tá chegando agora, eu tô contando sobre uma criança com comportamentos desafiadores na escola, bate nos coleguinhas, morde, joga as coisas no chão e além disso não dorme, tá? E ela foi numa pediatra integrativa, que olhava bastante pro corpo. Essa pediatra pediu os exames laboratoriais, viu que tinha um magnésio mais baixo, né? Viu que tinha ali uma B12 também um pouco mais baixa, né? Então, a primeira coisa que ela fez foi corrigir essas alterações, né? Essas deficiências nutricionais. E que não tá errado, tá certo. Depois, ela falou sobre a rotina do sono, sobre a gente apagar as luzes, né? Toda aquela higiene do sono que a gente sabe bem, também tá certo, né? E falou sobre, caso raro, né? A gente pega toda hora. E falou também sobre ter mais tempo de atenção com a criança, brincar mais com a criança. Gente, perfeitas orientações dela. Porém, não funcionou. Porém, essa criança continuou, né, apresentando todos esses sinais e sintomas aí, né, todo esse comportamento e esse sono, né, desafiador. Essa mãe, gente, ela gastou mais de 5 mil reais com consultorias de sono, tá? Então, tentou treinamento do sono, que na minha opinião traumatizou mais ainda essa criança, né? Tentou colocar uma blusa dela, esfregou a blusa nela pra ele sentir o perfume dela à noite. Não deu certo, né? E aí, né, essa mãe veio pra mim, a parte do corpo já tava bonitinha, suplementação bonitinha, intestino tava tudo bem, alimentação impecável, pai e mãe bacana, né, escola muito legal, tudo certinho. Nath, e aí? O que você fez então? Então a gente foi olhar para as questões, né? Vamos começar do começo. Gente, eu não sei como que você, pediatra que está aqui nessa live, ou profissional da saúde, ainda não pergunta sobre as questões gestacionais e perinatais dessa criança. Então, quando eu fui perguntar do Matheus, ele foi uma criança, né, que foi muito desejada, porém, teve uma perda gestacional anterior a ele. Então, essa mãe perdeu um bebê. E ela falou comigo que foi uma gestação com muito medo. Ela tinha muito medo de perder esse bebê, tá? Então, aqui a gente já tem uma informação muito importante, né? E é como eu falei, não quer dizer que isso é igual àquilo. Não quer dizer que o medo que ela teve durante a gestação é o medo que ele tem à noite, tá? Mas a gente vai juntando os pontos. Então, eu falei... então, né, eu pensei, anotei o medo dele de dormir, o medo dele de ficar sozinho, pode ter a ver com todo esse medo, né, que inclusive, gente, é muito comum crianças chicletinhos, né, aquelas crianças que são muito grudadas na mãe, ou aquelas crianças que são muito grudadas no pai, né, geralmente é na mãe, terem sido frutos de uma gestação onde houve muito medo, tá, medo de perder, medo de morrer, né. Inclusive, olha o tanto de questões comportamentais, olha o tanto de autismo, né, diagnosticado ou não, enfim, não vou entrar nesse mérito, depois da pandemia. Gente, vocês têm ideia do medo que as crianças passaram intraútero durante a pandemia? A gente achava que todo mundo ia morrer, a gente achava que as crianças iam nascer com alguma deficiência, com algum problema, com alguma questão. Enfim, esse era o primeiro ponto. Então, a mamãe tinha perdido um bebê antes,
uma mãe com muito medo de perder, e aí uma mãe que tinha muito medo do parto, um medo surreal do parto. E aqui eu quero abrir um parêntese, tá? Para todo mundo e não só para quem é pediatra ou profissional da saúde. Essa mãe nunca tinha morrido no parto, obviamente, né? Então, toda vez que você tem uma pessoa, tá, que tem um medo muito grande de algo que nunca aconteceu com ela, isso pode ser que não seja dela, tá? Isso é um sentimento emprestado de alguém do sistema familiar dela que passou por aquilo. E muitas vezes ela nem sabe conscientemente, tá? Natália do céu, que loucura é essa, pelo amor de Deus? Me explica aí. Então vamos lá, vou explicar. Então ela tinha um medo de morrer no parto muito grande, tá? A mãe dela não morreu no parto, a avó dela não morreu no parto, mas a gente não sabe, tá? Se a bisavó morreu no parto, se a tataravó morreu no parto, se alguém desse sistema familiar morreu no parto, né? E ela pega esse sentimento do sistema familiar, tá? Totalmente emprestado. E ela não sabe de onde vem aquilo. E esse sentimento, ele tem raízes mais profundas. Nath, como é que a gente descobre isso, pelo amor de Deus? A constelação familiar é uma metodologia, né? Onde a gente consegue descobrir, muitas vezes, a raiz de algumas questões que conscientemente, ambientalmente, não tem explicação, né? Então, eu tinha uma outra paciente, por exemplo, que ela tinha um medo absurdo de roubarem a filha dela, né? De levarem a filha dela embora, né? Quando a filha dela nasceu, ela teve muito medo de que tirassem a filha dela de perto dela. Ela me contou depois que ela já teve sonhos de uma criança nascendo e roubaram a criança dela, né? Logo no sonho dela. Ela falava que quando ela assistia a alguma coisa de televisão, de criança roubada na maternidade, ela entrava em pânico. Ela nunca teve nenhuma criança roubada, gente. Como que ela pode ter tanto medo de algo que nunca aconteceu com ela? E aí ela foi fazer uma constelação familiar. Na verdade, era uma dinâmica, né? Um exercício para olhar para a mãe, para a avó, para bisavó, para tataravó. E quando ela chegou na tataravó, ela teve, né? Veio a tataravó parindo e essa criança sendo levada, né? E todo aquele medo dela ali, ela olhando para a tataravó dela. Ah, foi verdade? Alguém realmente sabe dessa história? Não. Mas é aquilo que a mente não sabe mais que a alma sente, né? E aí foi feito todo um trabalho para vó, bisa, tata, isso é seu. Aconteceu com você, eu sinto muito, tá? Mas eu sou eu. E eu tô livre para viver a minha história e não repetir a sua, né? Voltando para o Mateus, então, essa mãe tinha um medo de perder, de morrer no parto. E aí, gente, né, é que começam as questões. Então, foi uma mãe que teve pré-eclâmpsia, né, grave. Na verdade, ela não teve pré-eclâmpsia, ela teve eclâmpsia. Esse bebê nasceu com 34 semanas, né. Essa mãe precisou ser entubada, ela foi para UTI, né, ela ficou 3 dias na UTI. O bebê também precisou ir para UTI porque teve uma taquipneia transitória, provavelmente por conta da anestesia do parto, né? E depois por conta desse, né? Então, peraí, aqui, gente, tem outra dinâmica, tá? Muito forte e muito importante. Todo bebê precisa ir para a mãe quando nasce. E assim, eu fico extremamente feliz disso ter mudado ao longo dos anos, porque eu fiz 6 anos de sala de parto. E eu tinha uma culpa muito grande, porque várias vezes era protocolo do hospital que eu trabalhava, o bebê nascia, a gente botava ali na Golden Hour e levava esse bebê para o outro lado do hospital para fazer ali os primeiros cuidados, né? E graças a Deus, já no final, quando eu já estava parando de dar plantão, isso já estava mudando, o protocolo do hospital já estava mudando, o bebê ficava com a mãe 100% do tempo, né? Quando a gente tem esse vínculo de amor interrompido, que a gente chama, né, a gente já faz marcas, tanto nessa mãe quanto nesse bebê, tá? E, gente, se alguém aqui teve um filho que precisou ir pra UTI,
ou que, né, a mãe ficou na UTI, ou que nasceu num lugar que não tinha muito suporte, precisou ir para outro lugar, tá? Escutem isso com muito amor, não é para escutar na culpa, tá? É pra gente poder agora, né, numa postura adulta, como eu já falei no começo da live, a gente conseguir resolver isso, tá? E essas crianças que são separadas da mãe, imagina, a mãe fica 9 meses, eu tô aqui grávida, né? Então, assim, a gente fica doida pra ver o rostinho, a gente fica doida pra pegar no colo. Essa criança é separada, né? A gente pode, né, gerar imprint de abandono nessa criança, a gente pode gerar um imprint de rejeição, né? Essa criança, ela acha que a mãe abandonou ela, que a mãe não queria, ela não consegue entender que era assim, que a mãe estava na UTI, né? E é muito interessante porque, né, se um adulto passa por uma situação abrupta, vamos supor, o neném nasce e ele nasce mal, naquele hospital ele não tem recurso, ele precisa ir para um outro hospital de ambulância com a enfermeira, às vezes o pai até vai junto, né? Gente, é praticamente um sequestro, né? Cataram a criança e levaram, e a mãe nem sabe, não sabe como é que tá, não sabe. É quase um sequestro. O que você falaria para um adulto que passou por um trauma como esse, de ser levado, de não saber o que está acontecendo e ainda tá com uma questão de saúde? Nossa, eu sinto muito, deve ter sido muito difícil. Eu tô aqui pra te apoiar, eu tô aqui pra, né? Aí o que a gente faz com o bebê? O bebê tá lá chorando desesperadamente, né? Porque isso tudo foi um trauma. Ai, esse menino para de chorar. Ai, será que é cólica? Ai, será que é refluxo? Ai, vamos dar o omeprazol. Ai, que nananã. Não, gente. Às vezes é só um estresse pós-traumático do que essa criança passou depois desse parto, tá? E uma dinâmica muito frequente, né, nessas crianças que são afastadas da mãe é: mamãe, agora eu quero ver se você me ama mesmo, já que você me abandonou, já que você me deixou lá naquela UTI, né? Sem contar o estresse, né, do corpinho da criança, de máquina pitando, toda hora alguém fazendo alguma intervenção, é sonda, é acesso, né? Isso tudo deixa essa criança muito mais hipervigilante, né? Mas voltando aqui para o comportamento dessa criança, essa criança ela quer chamar a atenção. Essa criança, principalmente da mãe, ela quer que a mãe prove o amor dela, né? Independente de tudo que aconteceu. Então, é muito o que aconteceu com essa criança, com esse, né, meu pacientinho, com o Matheus. Ele tinha comportamentos muito desafiadores, né? E aí, o que eu orientei para a mãe? Vamos ressignificar isso. Vamos olhar para tudo isso, tá? Uma das técnicas que eu sugeri para essa mãe, que é uma técnica que eu amo e faço, inclusive tô querendo voltar, né? Tô querendo ir lá novamente, é a microfisioterapia, tá? Então, não sei aqui quem conhece a microfisioterapia. É muito boa para esses casos onde teve algum trauma, teve alguma internação, né? Teve algum tipo de abuso, e não precisa ser abuso sexual, mas assim, né? Maitê mesmo, no início da vida dela, eu tive 12 babás até eu chegar numa babá, né? E também tem um monte de questão mente-espírito aí, daqui a pouco eu conto pra vocês. E eu ficava assim, ai tadinho, um dia uma babá troca, eram babás ótimas, eu tenho câmera na casa inteira, tava toda hora ali, eu trabalho em casa, então eu tava perto, ninguém fez nada, mas poxa, você imagina, um dia tem uma, aí semana que vem tem outra, aí depois tem outra, poxa, né? Trocando ela e tal, enfim. Aí eu fiz uma sessão de microfisioterapia nela. Então, essa criança foi uma criança que eu indiquei a microfisioterapia, que teve um resultado muito bom, tá? Então, ela não dormia, gente, porque ela tinha essa memória nas células dela, no corpinho dela, de abandono. Ela tinha uma memória nas células dela, no corpinho dela, de medo durante toda essa gestação. Ela tinha nas células dela, no corpinho dela, um medo que a mãe dela morresse, né? Que ela não morreu, não foi, né? Mas realmente ela foi pra UTI, ela teve uma eclâmpsia, não foi nem pré-eclâmpsia, foi eclâmpsia, né? Então ela não conseguia dormir. Ela não conseguia relaxar, ela não conseguia desligar o sistema nervoso dela, dessa hipervigilância, desse hiperalerta, né?
com isso tudo que aconteceu. Então a gente precisou ressignificar através da microfisioterapia, através da ressignificação dessa mãe de tudo que aconteceu, porque isso atrapalhou o vínculo dela com essa criança, porque ela foi pra UTI, outra pessoa, né, deu fórmula, ela não conseguiu amamentar. Então houve ali uma quebra de vínculo, né? E a gente foi olhando, a gente foi trazendo as frases sistêmicas, né? De liberação da criança, de um olhar para essa criança, e essa criança melhorou muito, tá? A mãe bota para dormir hoje em dia, ela dorme, às vezes acorda de madrugada, vai para a cama da mãe, mas não é mais a noite inteira sem dormir, a noite inteira agitada, chorando. E quando o profissional, gente, o pediatra, o gastro, né, eu atendi muitos casos, então assim, a maioria olha só pro corpo, então acha que é um refluxo. Ah, ela tem refluxo, vamos dar omeprazol, vamos fazer não sei o que, vamos tirar o glúten, vamos... E eu sou super a favor de uma dieta bacana, limpa, tá? Não achem que eu sou contra. Não é isso, tá? Isso aí é uma pontinha ali, mas tem muita coisa pra ser vista, né? Então, gente, falei pra caramba. Achei que ia até contar mais casinhos clínicos, tá? Mas eu realmente quero convidar vocês, profissionais da saúde que lidam com a infância, que estão aqui nessa live, né? A conhecerem a formação do olhar sistêmico e espiritual para a infância, o sintoma como mensageiro da alma. Vai ser uma formação linda, vão ser 4 meses comigo, 4 encontros ao vivo, onde a gente vai ter discussão de casos clínicos no final, vai ter um hot seat no final. 8 professores convidados, né? Então a gente vai ter a Beatriz Guntzel, a gente vai ter a Desirê Rezende, vamos ter a Renata Pinotti, Gabriela Barbosa, só gente fera e top. Eu nunca vi uma pediatra, tá, fazer uma formação nesse nível, com ciência, né? Com um caso clínico, com muito a começar em mim, com muita, né, muita prática individual, porque não adianta a gente querer olhar para o outro se a gente não dá conta de olhar nem pra gente mesmo, né? Então, convido vocês, comentem aqui, tá? Formação. Oi, Eda, para vocês conhecerem essa formação que vai ser incrível, inédita, perfeita, tá? E que, assim, tá com valor muito bom para tudo que vocês vão aprender e viver aqui. Vocês vão ver que vocês no consultório vão começar a enxergar os pacientes de uma outra maneira, né? Vão ter uma postura, que a gente vai falar muito sobre ordens da ajuda na formação. Vocês vão ter uma postura de realmente um canal de cura, né? E não de uma salvadora ali, tá? Comenta a formação, qualquer coisa me chama no direct. Últimos dias das inscrições só vão até o dia 30, ou seja, até quinta-feira, tá? A gente já formou grupo, já tá, né? Já temos o calendário com todas as aulas, os professores, os temas, tá? Então, qualquer coisa, chama minha equipe também para que vocês saibam mais, tá? Eu vi que algumas mães aqui falaram, agora eu já descobri porque ele é tão chicletinho por aqui, né? Provavelmente caíram algumas fichas aí. Lembrando, gente, que não é receita de bolo, né? Às vezes um comportamento de uma criança que tem a ver com essa raiz do problema aqui, mas nem tudo é sempre a mesma raiz, tá? Mas se você é pediatra e atende muitas crianças que não comem, crianças que não dormem, né? Crianças com comportamentos desafiadores, crianças com ansiedade, crianças chicletinho lá grudada na mãe, né? Crianças filhas frutos de uma fertilização in vitro, venham para a formação para que vocês possam entender, né, a raiz de tudo isso, que não é só... Gente, a maioria das crianças que não comem, conta aqui pra mim, é questão laboratorial? É uma esofagite eosinofílica que precisa de uma Não é, gente, não é, tá? O buraco é bem mais embaixo e a gente precisa olhar pra ele, né? Então, tô esperando vocês, tá bom? Qualquer dúvida me chama aqui no direct. E... tive uma ideia. Hoje não, mas amanhã eu vou abrir uma caixinha
de perguntas, tá? Ai, minha filha tem nananã, me fala o que você acha, né? Claro, gente, lembrando, nem tudo é isso, isso é aquilo, não é receita de bolo. Mas eu vou abrir uma caixinha amanhã pra gente falar sobre os sintomas das crianças aí, a raiz profunda deles, tá bom? Ó, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Até quinta que vem. Quinta que vem a gente volta. Até. Tô esperando vocês na formação, hein? Tchau, tchau.